Senhor Jesus, nesta manhã, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Queremos que a Tua palavra chegue ao nosso coração. Queremos entender, Senhor, Teus propósitos para a nossa geração, para nosso tempo. Vivemos numa época tão conturbada, tão confusa, com tantas ideias, mesmo a gente tendo acesso a tanta informação, ainda continuamos confusos, desnorteados, sem uma direção certa. E queremos, ó Deus, nos apresentar a Ti, para que a Tua palavra nos dê alicerces, nos dê direção, nos dê, ó Deus, firmes fundamentos, porque quando vierem tantas coisas que vão abalar tudo que está por aí, nós queremos estar alicerçados em Ti, Senhor. Que o Senhor nos dê, Senhor, essa graça e essa revelação para estarmos firmes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir em 2 Crônicas, depois nós vamos para o 2 Reis, mas inicialmente vamos para 2 Crônicas para ver a sequência dos acontecimentos. Estamos acompanhando Josias. A gente tinha colocado essa sequência que aconteceu na vida dele, que ele, no capítulo 34, ele começou a colocar a vida dele em alinhamento com Deus. Ele começou a buscar o Senhor e depois ele levou isso para todo o povo, trouxe também uma renovação, uma reforma da casa de Deus. Isso foi também no capítulo 34. Depois ele foi buscar a direção de Deus com relação àquilo. Eles acharam o livro da lei e foram buscar a direção de Deus sobre o que Deus ia fazer diante de tudo aquilo que estava escrito. E depois, na semana passada, nós vimos como ele fez uma aliança com todo o povo para seguir a direção de Deus, a aliança de Deus, e eles fizeram uma aliança coletiva, ok? Então nós estamos nesse ponto, no capítulo 34, 2 Crônicas. Ele fala, só para a gente pegar a sequência, no versículo 31, o rei se pôs em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então nós vimos que assim, é muito, uma das coisas que Deus vem buscando desde o início, quando Ele criou Adão e Eva. O plano de Deus não era Adão e Eva no jardim do Éden para sempre. O plano de Deus era: multiplicai-vos e enchei a terra, porque Ele queria um povo. Então o plano de Deus nunca era assim, só quero 2, só quero uma família, só quero meia dúzia. Não, Deus sempre quis que a terra toda fosse cheia e que esse povo, que houvesse um povo na terra e que Deus pudesse habitar no povo. E aí a gente vê isso com Moisés, com Israel, e depois vemos assim a promessa da nova aliança e falamos sobre o dia de Pentecostes, como aquele dia de Pentecostes cumpriu inicialmente essa promessa de derramar o Espírito sobre um povo ali, e que Deus começou a habitar naquele povo, mas nós estamos aguardando um novo derramamento do Espírito para que isso realmente aconteça. E depois dessa aliança coletiva que eles fizeram, então no versículo 31 ele fez uma aliança. E depois, o que ele fez? No versículo 32, ele fez que todos os que acharam em Jerusalém, Benjamim, aderissem a essa aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. E aí, versículo 33, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. A todos os que se acharam em Israel, obrigou a servirem ao Senhor seu Deus. Então, o que aconteceu? Primeiro houve
foi toda essa sequência, Josias buscando a Deus, achando a lei, fazendo uma busca. Deus, o que vai acontecer diante de nós, porque nós estamos tão distantes do que Deus realmente quer. E aí Deus falou com a profetisa, vai realmente ter juízo por causa disso. Mas Josias então levou isso a sério e falou assim: vamos fazer uma aliança com Deus, com todo o povo. E porque a profetisa mandou falar com Josias, falou assim: eu vou julgar o povo, mas você está me buscando, você está em paz. E Josias, claro, ele era o rei do povo, ele não podia ficar acomodado com isso. Mas vamos dizer assim, se Deus falar com você, como falou com Noé, falou assim: eu vou destruir todo o povo na terra, mas eu vou salvar você, né? Naquele tempo foi assim. Mas se Deus falar comigo, com você, vai virar agora muito juízo, mas você está tudo bem. Qual que vai ser a nossa reação? Então eu estou tudo bem, então não preciso fazer mais nada. Ou, meu Senhor, eu preciso avisar todo mundo. Noé fez isso também, né? Ele foi construindo a arca e avisando. Vem um dilúvio. O povo achava absurdo, que nunca tinha acontecido algo assim. Então eles acharam absurdo. Então, quando nós falamos hoje, Jesus vai voltar, Ele vai julgar. Para a maioria das pessoas, às vezes até para nós na igreja, é um negócio meio vago, meio assim, isso pode acontecer, mas né, não vai acontecer no meu tempo, isso não tem muita validade. Então, Josias levou a sério, levou todo o povo a fazer aliança, uma aliança de todo o povo. Mas depois da aliança, que é o nosso assunto hoje, ele foi fazer uma limpeza, uma faxina, uma reforma em toda a nação. Então eu só queria que vocês vissem essa sequência aqui em Crônicas, porque nós vamos agora para 2 Reis, mas só preste atenção mais uma vez. Depois que Josias fez aliança, versículo 32, ele buscou todo o povo. Falou assim: não é só de uma parte, eu quero todo o povo nessa aliança. E versículo 33, Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos os que se acharam em Israel, obrigou a servirem ao Senhor. Então ele fez uma limpeza. Se a gente tivesse só o livro de Crônicas, tudo bem, tá falando aqui que ele fez uma limpeza total. Vamos só voltar no início do capítulo 34, que também tem uma relação aqui das coisas que Josias fez, ok? 2 Crônicas 34, versículo 4. Sob sua direção, no versículo 3 ainda, no meio do versículo, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Sob sua direção foram derrubados os altares dos Baalins, fez em pedaços os altares de incenso que estavam acima deles, quebrou e reduziu a pó os postes ídolos, as imagens de escultura, de fundição, e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, purificou a Judá e Jerusalém. Na cidade de Manassés, que não fazia parte do reinado dele, era da outra parte, Manassés, de Efraim, Simeão e até Naftali, que ficava mais ao norte de Israel, em suas ruínas ao redor, derrubou os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, os reduziu a pó e fez em pedaços todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Então aqui em Crônicas, mesmo isso aqui, está bastante detalhado, né? Porque ele fala de várias coisas e ele fala sim de uma limpeza. Ele foi buscar aonde tinha resquícios, aonde tinha símbolos, aonde tinha altares, aonde tinha práticas, mesmo lá em Israel, que o povo já tinha ido, a maioria já tinha ido para o cativeiro,
Ele foi buscar lá lugares que tinha ainda esses locais que eram de adoração idólatra. Então ele foi buscar em todo lugar para fazer uma limpeza total. Se você está com a folha todo mundo pegou a folha, né? Se você está com a folha, o subtítulo que a gente colocou ali, letra F, é a mais profunda limpeza de toda a história de Israel. Se a gente tivesse só o relato de Crônicas, talvez eu não teria tanta certeza para falar isso. Mas agora nós vamos para 2 Reis 23, que é o relato paralelo, que lá nós temos um relato bem mais detalhado a respeito do que Josias fez. E realmente ele fez a faxina, a limpeza, o arrependimento, a busca assim, de tirar tudo que tinha ali de prática, de evidências. Ele não parou em nada. Ele foi buscar, nós vamos ver nessa aula, talvez a gente vai continuar na aula que vem nesse mesmo assunto, ele foi buscar aonde tinha alguma coisa para realmente tirar tudo. Então vamos lá, segundo Reis 23, vocês vão notar que é a mesma história. Segundo Reis 23, ele começa falando dessa mesma aliança que nós já vimos em Crônicas. Mas eu vou começar do início. Segundo Reis 23, 1. Então o rei, esse então, foi logo depois que ele recebeu ele mandou os mensageiros para aquela profetisa, ela recebeu uma mensagem de Deus, mandou os mensageiros de volta para o Josias, e eles entregaram a mensagem. Falou assim, olha, realmente, tudo que você leu na lei, todo o juízo que você viu, isso é real, vou fazer mesmo, mas como você se arrependeu, não vai acontecer no seu tempo, você vai morrer em paz, você não vai ver nada disso. E esse então, do capítulo 23, 1, é logo depois disso. Então o rei deu ordem, todos os anciãos de Judá e Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. A gente falou sobre isso domingo passado, que isso nós chamamos, isso tem, mais por causa do profeta Joel, isso é chamado de Assembleia Solene. Assembleia Solene, nas igrejas às vezes usa, né, esse termo, assembleia. Vamos fazer uma assembleia para votação, sei lá, eleger para decidir algumas coisas. Assembleia solene não é para votar, não é para ter decisões normais. Assembleia solene é para chorar, para se arrepender diante de Deus, é para ouvir, né, o que Deus fala na sua palavra, para a gente ver quantas coisas nós estamos, em quantas maneiras nós estamos fora, e clamar a Deus, né? O livro de Joel é curtinho, são 3 capítulos, mas se você quiser saber o que é Assembleia Solene, você vê lá, principalmente no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele fala assim, chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar, chame todo mundo. Se tem algum casamento em andamento, fala com o noivo, suspenda tudo, chama a noiva que está no vestido, o noivo, todo mundo preparando, encerra tudo, para. Porque se tivesse uma guerra, vocês não iam parar? Se tivesse uma invasão, se tivesse uma bomba atômica, se tivesse, né, alguma coisa muito, né, um desastre, um tsunami, sei lá, qualquer tipo assim, de terremoto, vocês não iam interromper todas as coisas? Então, ao invés de esperar que aconteça algo assim, o chamado de Joel faça uma assembleia solene agora e chore diante de Deus. Quem sabe Deus pode mudar a sua sentença, no mínimo adiar e dar mais tempo para que a gente possa ter um grande avivamento, um grande retorno ao Senhor, que muitas pessoas que talvez pudessem ser julgados por Deus vão se arrepender antes, né? Então essa é a ideia de Assembleia Solene, e é isso que Josias está fazendo aqui. Ele está, vai acontecer um juízo, não vai ser no meu tempo? Que bom que não vai ser no meu tempo. Isso significa que temos tempo ainda para
mudar, nós temos tempo para buscar a Deus, nós temos tempo não para continuar normal, né? A gente está vivendo algumas situações de crise no Brasil que a gente consegue entender, de repente, né, para tudo, né? Então, que tempo que é esse? Né? Se a gente para, se a gente não consegue viajar, se a gente não consegue comprar e vender por causa de uma greve, por que a gente não poderia também parar tudo para buscar a Deus, né? Então foi isso que Josias fez. Ele chamou desde os menores até o maior. Estou no meio do versículo 2. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que se achou na casa do Senhor. Versículo 3, falando da aliança, o rei se pôs em pé junto à coluna, renovou a aliança perante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo confirmou a aliança. Ótimo, nós já chegamos num ponto excelente. O povo ouviu o chamado, se reuniu, veio diante fizeram assembleia, parece que o próprio rei, fala assim, leu, quem leu? Parece que é o rei, ou um dos sacerdotes, sei lá, alguém leu aos ouvidos do povo todas as palavras, como eu falei assim, a gente acha que tem que ler num culto, assim, tem que ler no máximo uns 4, 5 versículos, se for mais do que isso, parece que é meio cansativo. Eles leram, não sei se foi o livro todo de Deuteronômio, eles leram bastante coisa. Tem uma descrição no livro de Esdras, depois que eles voltaram do cativeiro, tem uma descrição lá que eles fizeram uma festa, a festa dos tabernáculos, e naquela festa eles ficaram o dia inteiro, lá descreve, ficaram o dia inteiro, e parece que até em chuva, né? Caiu uma chuva sobre eles, ficaram o dia inteiro escutando a leitura da palavra de Deus. Então, é muito importante isso. Então, eles ouviram tudo, fizeram aliança. Mas agora que eu quero que vocês vejam, porque esse capítulo 23 não tem essas descrições lá em Crônicas, é paralelo. A gente está seguindo a mesma sequência, está contando as mesmas coisas. Só que onde em Crônicas ele fez só um resuminho, aqui vai falar detalhadamente o que Josias fez depois da aliança. Ou seja, vamos fazer uma aliança, vamos todo mundo, vamos nos arrepender, vamos chorar, vamos dizer, Deus, eu tenho andado longe, eu tenho seguido outros deuses, eu tenho feito coisas erradas, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo. Tá, então queremos fazer uma aliança, então agora o que vem depois? Todo esse capítulo 23, né? Vamos começar, versículo 24, eu vou fazer a leitura, tá, gente? Eu vou fazer a leitura agora desse capítulo 24, quero ler na sequência, e para vocês, assim, de vez em quando posso dar uma, assim, eu coloquei aqui, nesse esboço, esse esboço que vocês têm em mãos, segue exatamente esse capítulo, porque você pode ler, parece que tem algumas coisas, às vezes são até meio repetitivas, porque falou de altar, depois fala de altar de novo, fala de poste ídolo, fala que ele destruiu, né, assim, por mim, assim, depois que você lê o capítulo, você pode até falar assim, vamos resumir essa história? Ele pegou todas as coisas de idolatria e altares e coisas erradas e tudo, e queimou tudo e destruiu tudo e acabou, né? Foi o que fez o autor, né, o compilador de Crônicas fez isso, mas aqui ele fez questão de descrever, então eu coloquei aqui no seu esboço para você ver todas as coisas diferentes, porque são coisas diferentes. Então, você vai ter uma relação aqui, você pode ir acompanhando a leitura e olhando no seu esboço para você entender o que está acontecendo, ok? Então, onde eles estavam? Eles estavam perto do templo, quando eles fizeram essa aliança, essa leitura da lei, essa assembleia, foi perto do templo, né, em Jerusalém. Então, o que o rei fez? Versículo 4, segundo Reis 23, 4. O rei ordenou
porque não era qualquer pessoa que podia entrar no templo. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que se tirassem do templo. Então, o primeiro lugar que nós vamos fazer faxina é no templo, na casa de Deus. Ok? Então, no templo, eles foram que se tirassem do templo todos os vasos, eu coloquei no esboço utensílios, todas as coisas, todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para o poste ídolo. O poste ídolo era chamado de Azerá e era um poste de madeira esculpido com símbolos dessa deusa. Então eles tinham, isso era dos povos pagãos, tinha Baal, que é muito, vocês já viram muitas vezes na Bíblia, e este poste ídolo que também era chamado de Azerá, que era uma deusa, ok? Então eles tinha assim, dentro da casa de Deus ainda tinha esse poste dentro, assim, talvez não dentro do santo, mas em algum lugar, assim, no recinto, ali tinha. Então, que te tirasse todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, para Azerá, para todos os exércitos dos céus. Quem que é o exército dos céus? O sol, a lua, as estrelas, eles adoravam, né? Era coisa que Deus tinha falado lá em Deuteronômio. Cuidado, não faça isso. Né? Lá em Deuteronômio 4 está escrito assim: quando vocês olharem para o céu e virem, coisa maravilhosa, você não gosta? Assim, às vezes tem que sair até da cidade para a gente ver um céu bonito, né? Um lugar no interior, num campo assim, onde não tem muitas luzes, e olhar para o céu, uma das coisas mais fantásticas. Eu fico com vontade de adorar a Deus, de conversar com Deus. É uma coisa que me inspira muito. Não sei você, assim, a gente não tem às vezes muita oportunidade para isso na cidade, mas é muito bom. Assim como tem momentos, só um parênteses aqui, tá? Tem momentos que são propícios para você orar. Logo que você levanta de manhã, que sua cabeça está fresquinha, não está cheia de nada, assim, se acordou, o máximo você está pensando em algum sonho que você teve, né? Assim, mas seu coração, sua mente está limpa, assim, está pronto para enfrentar. É uma hora muito, muito boa, propícia. A Bíblia fala muito sobre orar, buscar Deus de manhã cedo. E essa hora da noite também, assim, de você olhar para o céu. Só que Deus falou assim: quando você olha para o céu, você não vai adorar, esses não são deuses. Eu dei, né, como está em Gênesis 1, eu dei o sol para governar o dia, eu dei a lua para governar a noite. Você olha uma lua bonita, você não vai adorar a lua, você vai admirar o que Deus fez, né? Mas muitos povos pagãos fizeram isso, né? Ao invés de simplesmente honrar a Deus que fez o sol, a lua, as estrelas, que quando você olha para um céu, de preferência, assim, esse tipo de olhar o céu, assim, sem lua, sem luzes, você vê, assim, a imensidão das estrelas, e quem já leu um pouquinho, já viu alguns documentários, algumas coisas assim, você sabe que o universo é imenso, nós somos menos do que um grão no meio desse universo imenso, e Deus fez tudo isso. Então, assim, você pensar um pouquinho na grandeza de Deus. Quando você olha para o céu, você pensa na grandeza de Deus, né? Então, isso deveria levar a gente não a adorar a natureza. E, infelizmente, hoje nós vivemos num mundo que essas coisas de paganismo estão voltando, com outras roupagens, mas estão voltando. Né? Nós estamos vendo muita gente falando da natureza, de alguma coisa assim, como se a natureza fosse praticamente Deus. Né? Existem filosofias que pensam isso, né? Panteísmo e tudo mais. Então, eles tinham feito coisas específicas para Baal, para Azerá, para os deuses, para os exércitos dos céus. Então, era para tirar tudo isso. Então, queimou-os, estou no versículo 4, queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Versículo 5, destituiu os sacerdotes, que os reis de Judá estabeleceram, isso está no número 2, no esboço. Destituiu os sacerdotes, que são os ministros, que os reis de Judá estabeleceram, para queimar incenso sobre os altos na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém.
como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos mais planetas e a todo o exército dos céus, né? Isso aqui, inclusive, tem a ver com os sinais do zodíaco, horóscopo, né? Tem todas essas coisas relacionadas a astros, né? Versículo 6, tirou da casa do Senhor. Então, assim, no esboço, eu fui enumerando, na sequência aqui, às vezes vai e volta, né? Porque número 2 é limpeza do sacerdócio, mas número 1, letra B, tirar os ídolos e símbolos que tinham dentro da casa de Deus. Então, versículo 6, está voltando ao templo. Tirou da casa do Senhor o poste ídolo, Azerá, que levou para fora de Jerusalém, até o vale do Cedron, onde o queimou e o desfez em pó, lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Versículo 7, também derrubou as casas dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Se você já viu, assim, né, muitas Bíblias têm, junto com os mapas, eles têm assim, tipo um diagrama, uma planta do templo. Então, tinha o templo, que tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, mas em volta do templo que Salomão fez, que é esse mesmo templo aqui, eles tinham muitos, toda a volta, como se tem a casa do Senhor no centro de uma área, e aí tem um muro em volta, e tipo ligado no muro, assim, então nos arredores, assim, mas dentro do mesmo terreno, da mesma propriedade ali do templo, era cheio assim de cômodos, de lugares onde eles guardavam os utensílios, onde eles guardavam as roupas dos sacerdotes. Eram lugares onde eles tinham várias finalidades. Nesses lugares, que no seu esboço está na letra C, 1C, espaços dedicados a práticas erradas, mas isso dentro da área do templo. Não era dentro do templo, mas era dentro da área. Então, esses lugares que tinham sido feitos para guardar as coisas, tinham essas finalidades, estavam sendo usados para prostituição, né? Então e isso era tudo paganismo, porque você fala assim, o que tem a ver prostituição com culto? Mas no paganismo tinha isso, né? Tinha várias coisas que eles faziam para fertilidade, eles tinham práticas sexuais relacionadas e por isso que Deus falou assim, a terra de Canaã vai vomitar os habitantes lá por causa dessas práticas erradas, ok? Então, isso tudo era dentro da casa do Senhor. E ainda estou no versículo 7, onde as mulheres teciam cortinas para postes ídolos. Então, eles estavam usando esse espaço que era para Deus, eles estavam usando para fazer coisas para outros deuses, ok? Versículo 8, ainda está no sacerdócio. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, profanou os altos. Já estamos indo para o número 3 no esboço. Todos os altos em que os sacerdotes queimavam incenso. O que eram altos? Os altos eram outros lugares. Agora nós estamos, se você... É mais ou menos assim, você coloca o templo no centro. E Josias, ele vai começar a fazer a limpeza, ele vai começar a sair do centro. Então a primeira coisa que ele vai mexer é o templo. Vamos limpar o templo. E aí tem todas essas partes do templo, tem os sacerdotes que fazem parte do serviço do templo, tem os utensílios que usa, tem os espaços em volta, então tudo tem a ver com o templo, por isso que número 1 tem A, B e C, porque tudo faz parte do templo. Depois tem os sacerdotes, ele fez uma separação, que ele vai falar... no versículo 9, que embora os sacerdotes dos altos não sacrificassem sobre o altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães asmos. Então ele foi fazer uma separação, falou assim, olha, você é um sacerdote, mas você estava contaminado com coisas erradas, tá, então você não vai mais entrar na presença de Deus, você vai poder compartilhar algumas coisas, vai receber o sustento, tá, o pão, mas você não vai mais servir ao Senhor. Isso a gente tem confirmação em Ezequiel também, quando ele fala sobre isso. Então, ele foi fazer assim, olha, o sacerdócio, ministério ao Senhor, precisa ser
purificado também, nós não vamos ter mistura, nós não vamos ter pessoas servindo, ministrando ao Senhor e ao povo que está contaminado com essas práticas erradas. Agora, saindo desse centro no templo, ele vai começar a fazer tudo em volta. Então, na cidade de Jerusalém, então vamos dizer assim, ele sai do templo e começa a mexer com a cidade. Na cidade, além do templo, tinha lugares altos, em cima de morros, que era onde os pagãos faziam os seus lugares, né, seus lugares de adoração. Isso tinha em Jerusalém e também nas outras cidades. Então agora ele sai do centro da casa e vai começar a mexer em tudo em volta, na cidade, na região, e depois ele vai chegar até na parte das outras tribos que nem fazia parte do reinado dele. Então é mais ou menos para você entender. Ele começa no templo e vai mexendo mais e mais amplo, em círculos concêntricos maiores, para fazer a limpeza em todo o país, né? Então, versículo 8, então, ele profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. Isso é mais ou menos dentro do território dele, de Judá, ok? Geba até Berseba vai abranger toda a área do reinado de Judá, onde Josias era rei. Derrubou os altares das portas é porta da cidade, os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Versículo 9 fala sobre os sacerdotes, né, que eles não iam poder continuar. Versículo 10, profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom. Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Gente, vocês podem imaginar, né, de vez em quando, né, no curso, né, nesse estudo, né, de vez em quando a gente chega nesse ponto e faz menção disso de novo, né? Porque existe uma progressão, né? A pessoa não sai de ser um servo de Deus, adorando o Deus verdadeiro, uma aliança com Deus. A pessoa não vai, geralmente, né, pode até acontecer, mas normalmente não acontece da pessoa apostatar, deixar o Senhor, abandonar o Senhor e ir direto para a pior coisa possível. Isso é um processo, né? Se você for olhar as 7 igrejas do Apocalipse, a primeira igreja, Éfeso, era uma igreja que tinha muita coisa boa, tinha uma coisa ruim. O que era? Todo mundo lembra? A igreja de Éfeso. Qual que foi a única coisa que Deus, o anjo, né, falou com João, escreve para a igreja de Éfeso, né? Teve outras igrejas bem piores, mas Éfeso, ele fala um monte de coisa boa. Vocês têm sido maravilhosos, vocês têm trabalhado, vocês têm servido, vocês até viram o erro naqueles que falam que são falsos apóstolos. Ele faz uma lista. Eu até gostaria que Deus fizesse uma lista das coisas nossas, assim, né? Olha, eu gostei de você, e Deus começa a falar, né? Ele começa a falar assim: olha, você é uma pessoa dedicada, você está sendo fiel, você cuidou da sua família, você buscou, você leu a palavra, você contribuiu. Assim, ele vai fazendo uma lista, assim: olha, Deus, que bom, né, que você viu tudo isso. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, né? Eu gosto quando o nosso irmão messiânico, o Asher, ele fala sobre isso. Ele fala assim: gente, eu preferia, ele fala nesses termos, eu preferia passar, lógico não a eternidade, mas eu preferia passar alguns dias, alguns momentos no inferno do que ouvir essa palavra. Eu tenho uma coisa contra vocês, né, a igreja. Vocês deixaram o primeiro amor. Mas a gente está 90%, está muito bom. Não, perdeu o primeiro amor, você já está escorregando para baixo, você está na descida, você está prestes a ver todas as outras coisas acontecerem. Então, mas todas essas práticas pagãs, né, nós estamos vendo essa relação aqui. Tem altares, tem Baal, tem Azerá, tem prostituição, né?
Tem imoralidade sexual ligada, não é imoralidade sexual feita às escuras, tem imoralidade sexual ligada ao culto. É uma coisa terrível isso, ligada ao culto. Pensa, né? A gente já ouviu umas coisas muito loucas, né? De umas seitas, que o líder da seita, né, tem relações, né, é imoral com todo mundo. Então, assim, pensa numa coisa degenerada, depravada, pense nisso. Mas tem coisa pior. O que é coisa pior? Oferecer os filhos para Moloque, passando pelo fogo. Oferecendo os filhos, e tudo isso, gente, tem cumprimento, às vezes não é tão literal. Nas nossas igrejas, eu não conheço nenhuma igreja cristã, evangélica, que tem um poste ídolo, eu não achei esse poste ídolo em nenhuma igreja, mas nós estamos fazendo, nós temos todos esses erros que nós estamos vendo nesse capítulo, nós temos hoje na igreja, nós temos imoralidade, nós temos os deuses falsos. Deixa eu só, já que a gente está falando nisso, sim, eu coloquei aqui, eu já vi essa divisão em vários lugares, mas faz pouco tempo me chamou bastante atenção, eu vi uma entrevista com um rabino judaico não messiânico, um rabino judaico, e ele falou que a nossa cultura ocidental está se tornando pagã outra vez. E ele falou dos 3 deuses. Ele chamou esse primeiro aqui, poder, ele chamou de, assim, mais ou menos seria representado pelo deus antigo Baal. Okay? O nome Baal significa senhor, que é poder, domínio. Então, poder, sexo, que seria Azerá, né, que é a deusa da fertilidade. E depois ele buscou um nome que nem me lembro agora, um deus grego, que tem a ver com heroísmo, ok? Mas não é importante os nomes. Importante que essas 3 áreas são as áreas onde nós temos idolatria na igreja hoje. Em relação a poder, em relação a sexo e em relação à fama. Então, eu coloquei essas palavras que tem embaixo, são palavras mais para você, são todas relacionadas. Então, se você pensar em poder, você tem dinheiro, posses, materialismo, prosperidade, domínio sobre os outros, né? Você pode até dividir, assim, tem essa coisa, assim, tem gente que não liga tanto para dinheiro, mas quer o controle das pessoas, né? Então, às vezes, assim, você pode até subdividir isso, mas tem muita relação, que tem quem tem dinheiro geralmente tem poder. Então, são coisas interligadas. Agora, eu coloquei em verde aqui em cima que essas coisas originalmente não eram ruins. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou assim: vocês vão ter domínio, vocês vão ter governo sobre toda a terra. Então, eu queria que vocês vissem que todas essas coisas aqui, elas têm uma origem em Deus, são coisas que Deus criou para nós. Deus criou o homem com um desejo que é caído, nós sofremos as consequências da queda. Então, por causa do pecado, nós deturpamos esse poder, esse domínio, esse governo que Deus queria que nós tivéssemos, e nós transformamos nisso, né? Porque o dinheiro é sempre um desejo de ter as coisas para nós, mas o dinheiro vai sempre resultar em opressão de outros, né? Todo o sistema capitalista é feito em cima de você pegar algo para você, mas para você ajuntar, para você ter mais dinheiro, alguém vai ter menos, né? Não existe uma equação onde você junta mais coisa para você e o outro não perde. Não tem isso. Tudo que você está juntando, alguém está perdendo. Então, esse poder, e as coisas eu coloquei prosperidade. Prosperidade é necessariamente uma coisa ruim? Não.
Por que nós temos assim até o evangelho da prosperidade? Por que nós temos muitas pessoas pregando biblicamente sobre prosperidade? Porque tem muitos textos bíblicos que falam de prosperidade. Quem está pregando prosperidade não está inventando, está tirando da Bíblia. Tem, né? Deus prometeu no Velho Testamento, promete no Novo Testamento também. Ele promete prosperidade, mas não do jeito, infelizmente, não do jeito que a maioria das pessoas prega. Então, eu queria que vocês vissem, isso é uma deturpação, né? Deus nos chamou para ter domínio, Deus nos chamou para usufruir de toda a criação. Ele deu esse direito para o homem e a mulher, para a humanidade. Ele deu esse direito da gente poder desfrutar das coisas dessa criação. Essa criação, as coisas deste mundo não são más. As coisas materiais não são más em si. Né? Assim, é pecado ter isso, ter aquilo. Não, não é pecado, mas tudo é deturpação. Sexo, mesma coisa. O sexo é a união que Deus deu, né? Deus criou isso para que o homem se multiplicasse, faz parte do propósito de Deus, é uma coisa maravilhosa. Deus nos deu esse potencial de compartilhar com Ele paternidade, maternidade, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa que Deus deu. E a deusa Azerá, ela era a deusa da fertilidade. O que eles estavam, né, a origem desses ritos pagãos era, né, Baal vai mandar chuva, vai dar poder, Azerá vai fazer com que a gente tenha filhos, vai tudo bem. Assim, a princípio não era uma coisa ruim, mas o paganismo deturpou e nós fizemos isso hoje. Então, relacionado a sexo, nós temos sensualidade, prazer, nós deturpamos algo que Deus deu e transformamos em algo que se tornou pecaminoso e que se tornou idolatria. Tudo isso aqui é idolatria. A verdadeira idolatria não é o que os evangélicos gostam de falar assim, que os outros que são idólatras, nós que somos idólatras. Talvez nós sejamos, os cristãos evangélicos hoje, talvez nós sejamos muito mais idólatras do que os católicos, os outros povos. E, por fim, fama que vem de uma coisa boa, heroísmo, um exemplo, né? Um referencial. A fama não é uma coisa ruim em si, isso vem de uma origem boa, né? Deus fez a humanidade e Ele queria que nós pudéssemos ser pessoas que dessem exemplos para os outros. Deus fala muito, sim, sobre nomes, sobre alianças. Ele fala muito sobre aquilo que é feito, que deve ser visto e lembrado. Deus gosta de lembrar das coisas, né? Então, a fama em si não é uma coisa ruim, mas foi deturpado. Então, nós temos celebridade, reputação, status, que se tornam ídolos para nós, né? E hoje, então, né, nas redes sociais, né, a pessoa que não sei tem quantos, eu estava ouvindo no rádio aí, esses dias assim, eles estavam entrevistando uma moça que tem 6 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Então, uau, né, essa aqui realmente assim, passou, e é tremendo. E as pessoas colocam coisas nas redes sociais para ganhar um curtir, para ganhar assim, isso se tornou, né, os selfies, todas essas coisas assim. Essas coisas não são pecado. Se você tirar um selfie, você não está pecando. Se você publicar alguma coisa numa rede social, você não está pecando. Mas a gente precisa entender o que está nos movendo, qual é a deturpação disso, e isso se torna. Então, idolatria moderna, deu para ter uma ideia, né? Assim, essa idolatria moderna tem todas essas coisas, né? Então, quando a gente está lendo aqui em 2 Reis 23, nós estamos realmente vendo coisas que tinha naquela época, mas que hoje aparecem de uma forma diferente, mas que tem todas essas aplicações. E o que eu queria dizer
pelo menos na minha maneira de ver, assim, e quando Deus fala dos povos de Canaã, eu vou expulsar esses povos de Canaã, porque eles chegaram, eles encheram o cálice da ira de Deus. O que eles fizeram para encher? Bom, eles fizeram todas essas coisas, né? Todas essas coisas, mas o que geralmente Deus coloca como assim, chegou naquele ponto, assim, foi caindo, depravando. Onde que é o ponto onde Deus fala assim, não, chegou no ponto aí, não dá para aguentar mais. Esse ponto de oferecer os próprios filhos. Chegar esse ponto, a gente fala assim, não, mas ninguém faz isso hoje, né? Quer dizer, tem, né, uns ritos satânicos, não sei aonde, tem uns índios, existem, né, pessoas que matam crianças, mas a gente fala assim, isso é um absurdo. Não, nós fazemos isso quando nós oferecemos nossos filhos para os deuses deste mundo. Moloque é um outro deus. Quando nós preparamos nossos filhos para colocar como primeiro lugar, não, o que você tem que fazer, gente, a linha é muito fina, é difícil falar sobre isso em 2 minutos, porque a gente pode ser mal interpretado. Não é errado o filho fazer faculdade, não é errado preparar o filho para a vida, para uma profissão, tudo isso faz parte, mas se você está oferecendo seus filhos, se você está preparando os seus filhos para que a coisa mais importante na vida deles seja carreira, dinheiro, realização, você está oferecendo os seus filhos a Moloque. Gente, é muito sério. Quando eu vi isso, assim, eu fiquei transtornado de pensar que nós podemos estar fazendo isso, que nós gastamos a nossa vida como pais, preparando nossos filhos para oferecê-los a um Deus que não é Deus. Essas coisas, elas têm que ser subordinadas. Eu quero que meu filho estude, eu quero que ele seja preparado, eu quero que ele tenha, assim, que ele esteja preparado para a vida. Mas o que é mais importante? O que deve oferecer? O que deve ocupar? Opa! Talvez tenha que... o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar nossos filhos para o reino de Deus, ok? Então, e aí agora outra aplicação disso, que talvez seja mais literal, é o aborto, né? O aborto, porque o aborto também é morte física mesmo, né? E nós estamos oferecendo filhos, né? A sociedade está oferecendo filhos porque eu não quero ter um filho a mais, eu não quero, por isso, filho dá trabalho, então você mata o filho para poder ter uma vida mais tranquila. Então, tudo isso é muito sério, sabe? Assim, a sociedade que chega nesse ponto, então, quando você aplica quando você entende, né, que a sociedade hoje está chegando nesse ponto em termos de número de aborto e legalizando assim, tudo, você percebe que realmente a sociedade está chegando nesse ponto. Okay? Então, acho que com esse fundo vamos continuar a leitura aqui. Então, versículo 10, ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Versículo 11, tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava no recinto. Josias então queimou a fogo os carros dedicados ao sol. Versículo 12. Bom, então aqui no esboço nós já vimos prática de sacrifício de crianças, culto ao sol. Vamos lá, continuando, vamos para o número 6 agora, né? Versículo 12, derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. Tirou-os dali, esmigalhou-os e lançou seu pó no vale do Cedron. Versículo 13, o rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à direita do monte da corrupção.
Olha, acho que deve ter algum monte assim no Brasil, né? À direita do monte da corrupção. E, só para você saber, esse monte era o Monte das Oliveiras. Não sei se alguém já foi lá ou já viu a geografia de Jerusalém. Esse quadro, né, que o nosso pintor, ele está olhando assim, para o monte do templo, aí tem o Muro das Lamentações, mas tem um monte, assim, mais ou menos para vocês imaginarem, Jerusalém fica no alto, ok? Jerusalém fica no alto. Aí, exatamente mais ou menos desse ponto do monte do templo, para quem está, como se nós estivéssemos olhando para o monte do templo, exatamente nesse ponto tem um declive e tem um vale. Esse vale que fica embaixo é exatamente esse vale de Cedron que está citando aqui. Era um tipo assim de lixão, né? Assim, era um lugar onde eles queimavam as coisas, até era chamado de Geena, que era uma figura, quando eles começaram a falar sobre o inferno, era se referindo a esse lugar, que antes era lugar que eles queimavam os filhos para Moloque, mas era também um lugar que eles queimavam, né, como se fosse um depósito de lixo, e eles ficavam queimando. E aí, vindo sempre para cá, assim, olhando para esse monte do templo, então tem um declive, um vale, e aí sobe de novo. E aí no pé dessa subida tem o Jardim do Getsêmani, e subindo mais tem o Monte das Oliveiras, ok? Então é do Monte das Oliveiras que você consegue ver aquela vista que todo mundo tira, assim, né? Que você vê assim, Jerusalém, que você vê esse domo dourado ali, né? É tirado ou do Monte das Oliveiras ou do Monte Escopus, né, que fica perto. Então, esse monte da corrupção era o Monte das Oliveiras, mas eles tinham corrompido com essas coisas. Então, pensa bem, o Monte das Oliveiras, que foi o lugar de onde Jesus subiu aos céus, e é o lugar para onde ele vai voltar, é o lugar que eles tinham transformado em corrupção. Então, à direita do monte da corrupção, os quais, agora, esse aqui, gente, é pesado. Os quais edificaram Salomão. Gente, vocês têm noção da história? Davi, Salomão, Roboão, aí nós temos 18, 19, não, menos, né, porque Josias, né, assim, ao todo, dava mais ou menos 19 reis no tempo do reino dividido. E depois de Josias tem mais 4. Então, sei lá, 14, 15 reis entre Salomão e Josias. Durante todo esse tempo, ninguém tinha acabado com essas coisas que Salomão fez. Lembra que Salomão, ele foi o rei que fez o templo, foi um rei maravilhoso, mas no fim ele fez em Jerusalém, meio fora assim, mas ele fez em Jerusalém, ele fez lugares de idolatria para as esposas dele. Então, esses lugares, tudo bem, talvez não existia naquele mesmo, mas nunca alguém tinha arrancado, sabe, arrancar pela raiz? Talvez assim, aquele, sei lá, monumento, capela, sei lá o que ele fez ali, para os deuses falsos, talvez não tinha mais. Mas nunca alguém tinha ido tão longe. Por isso que eu estou falando, né, Josias fez a limpeza mais completa na história. Ele foi tirar coisas que vinham do tempo de Salomão. Depois, aqui na frente, ele vai tirar as coisas de Jeroboão. Então, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, para Camos, abominação dos moabitas, para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Então, número 6 no esboço, impurezas desde o tempo de Salomão. O que isso representa para nós? Deixa eu só ir no próximo ponto para falar dos dois juntos. Então, versículo 14. Josias quebrou as colunas, cortou os postes ídolos, encheu o seu lugar de ossos de homens.
Vocês vão ver muito isso aqui, né? Ele jogou nas sepulturas, ele jogou nos ossos, depois daqui a pouco ele vai desenterrar ossos e queimar nos altares. Por que ele fazia isso, né? Nojento isso, né? Mas por que ele fez isso? Porque para eles, você contaminou o lugar com cadáver, com ossos, com alguma coisa assim, ninguém jamais vai tentar fazer outro negócio de idolatria lá. Então era assim, era tipo assim, isso aqui é para pôr um fim. Ele não só arrancou, você viu, ele pega os ídolos e moe, esmigalha, ele se transforma em pó. Então assim, não vai dar para recuperar. Se o próximo rei que vier depois de mim, ele não vai pegar esses restos aqui e juntar e colar os pedaços do ídolo de novo. Não, ele moeu, né, para não ter mais chance. Mesma coisa é essas coisas assim de colocar ossos e de contaminar, assim, porque aí a pessoa, isso aqui virou um lugar contaminado mesmo, ninguém vai transformar um cemitério num lugar de adoração, né? Ninguém vai querer fazer isso. Então encheu de ossos. Versículo 15. Até o altar que estava em Betel. Então, outra coisa que vem de longo tempo, logo depois de Salomão. O que aconteceu? Dividiu o reino entre Roboão e Jeroboão começou o pecado que fala em todos os reis de Israel, que todos os reis do reino, né, de Israel, todos eles andaram no caminho de Jeroboão. Então ele foi lá, esse povo que morava naquele reino, uma grande parte já tinha ido para o cativeiro, mas ele foi lá e resolveu, ele buscou. Isso aqui me fala profundamente assim, que se nós estamos pensando, o meu interesse em ler essas coisas, estudar essas coisas, sempre é aplicar para nós hoje, né? Eu quero saber o que aconteceu naquela época, eu quero entender os caminhos de Deus, mas eu quero aplicar isso para o nosso tempo. E como que eu vejo esse tempo? Que Deus falou com Josias, olha, está dada a sentença, não vai voltar atrás mais, vai ter juízo. Eu não sei se esse tempo chegou para nós, mas a gente sabe pela Bíblia que em algum momento o cálice do mundo, da igreja, né? O cálice vai encher e Deus vai decretar juízo. Não vai acontecer necessariamente na hora, como não aconteceu com Josias. Pode não acontecer, mas vai ser decretado. Eu não sei, eu gostaria, nas minhas orações eu falo assim, Deus, levante profetas, levante pessoas que possam, como Josias mandou para aquela profetisa, assim, fale para mim, isso que eu li aqui, isso vai acontecer? Claro que vai acontecer, está escrito na Bíblia, vai acontecer, mas vai acontecer agora? Vai acontecer no nosso tempo? O Senhor já decretou? Em que tempo que nós estamos vivendo? O que nós temos, o que nós podemos buscar? Qual que é a nossa fé? Claro, Deus não vai revelar essas coisas porque Ele quer que a gente busque arrependimento. Então, eu quero saber, mas ao mesmo tempo eu sei, assim, para o Brasil, vamos orar por um governo melhor, vamos orar para que Deus nos dê mais tempo, vamos orar para que haja arrependimento, vamos orar para que reverta algumas coisas que estão sendo feitas, que estão nos levando mais para longe de Deus. Vamos orar, mas ao mesmo tempo vamos nos preparar. Porque em algum momento Deus vai falar como falou com Josias. Fala assim, olha, já foi decretado. Isso não significa que não tem nada para fazer. Tem muita coisa para fazer. E diante dessa sentença, Josias faz esse tipo de reforma, esse tipo de mudança no país. Isso me diz que, e tem muitos outros textos que acho que a gente não vai ter tempo para ver hoje, mas tem muitos textos no Novo Testamento que falam de uma purificação, no Velho e no Novo Testamento, tem muitos lugares que falam de uma purificação. Provavelmente pelo menos uma passagem eu vou ler hoje, então vamos dar sequência, mas o que eu entendo que ele foi tirar coisas do tempo de Salomão, depois ele foi aqui em Betel, ele vai, o alto, versículo 15, que fez Jeroboão,
filho de Nebate, que tinha feito pecar Israel. Esse altar e o alto, ele os derrubou, queimou o alto, reduziu a pó, queimou o poste ídolo. E aí vai diante, eu nem vou continuar a leitura aqui, porque nós vamos examinar isso com mais... no seu esboço você vê o que ele fez, né? A limpeza de Betel, número 7, ele tirou o altar, ele queimou ossos sobre o altar, ele reconheceu o profeta, não sei se todos estão lembrando, né, que no tempo de Jeroboão, que naquele tempo fez essa coisa terrível, que foi dividir o povo, dividir a nação e levantar um altar para que o povo não fosse para Jerusalém. E foi o pecado que Deus mais citou em todo o tempo do reino dividido. Foi o pecado, todos os reis continuaram andando naquele pecado. Josias foi chegar nesse ponto. E o profeta tinha falado há, não sei se 200 e tantos anos antes, o profeta chegou, né, nós nem temos o nome dele, né, 1 Reis 13, mas o profeta chegou para Jeroboão e falou assim: você está fazendo isso aqui? Vai ter um rei que eu vou levantar e que vai tirar tudo isso que você está fazendo e vai queimar ossos dos sacerdotes em cima desse altar para profanar totalmente. Tudo isso que você está fazendo vai ser desfeito um dia. Então, eu penso, meus irmãos, que nós estamos há 2000 anos, né, da igreja primitiva. Nós vimos domingo passado como Deus cumpriu essa promessa de enviar o Espírito Santo, de fazer uma aliança coletiva sobre aquele povo. O livro de Atos é um registro de como eles viviam naquele tempo. Só que nós sabemos muito bem que nesses 2000 anos depois do livro de Atos, a igreja foi se afastando. Apocalipse já foi escrito alguns anos depois, né? Provavelmente em torno de 60 anos depois do derramamento do Espírito Santo, Apocalipse. Então, você vê as cartas às igrejas naquele tempo. Ele fala de uma igreja que está lá onde está a sede de Satanás, ele fala sobre Jezabel, ele fala sobre Balaão. Claro, não está falando sobre aquelas personagens, está falando sobre coisas que estavam acontecendo naquele tempo. Ele fala sobre a igreja morna, ele fala, né, todas as 7 igrejas, algumas não tinham nada de errado, mas a maioria tinha. Então, nós estamos hoje muito, muito distantes daquilo lá. E Deus, na sua misericórdia, quando tem arrependimento, Ele volta. Deus já mandou avivamentos, Deus está trabalhando hoje, Deus está curando, Deus está salvando. Todos nós que estamos aqui, não estamos aqui por causa de Deus estar agindo na igreja como está. Porque se Deus não estivesse agindo hoje, nós não estaríamos aqui. Então, eu não estou falando isso para dizer assim, tem pessoas que abominam tudo que a igreja tem hoje, né? Tudo que a igreja tem, está tudo errado, tem que sair e fazer outra. Não é isso aí. Mas nós precisamos de pessoas como Josias, nós precisamos de um avivamento de Josias, que provavelmente não vai mudar a sentença de Deus sobre o mundo. Então, nós vamos terminar hoje com um texto em 1 Pedro, que é bem conhecido, nós vamos aplicar mais ou menos para a nossa situação, e daí, domingo que vem, a gente continua falando um pouquinho mais, para entender mais o que Deus quer que a gente entenda sobre isso. 1 Pedro, primeiro eu quero que vocês vejam no capítulo 1, depois nós vamos para o capítulo 4. Então, 1 Pedro 1, no versículo 5, eu não vou ter tempo para ler todo o contexto, né? Eu vou pegar só alguns trechos, assim, meio só para chamar a atenção algumas coisas. Versículo 5, 1:5, fala que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Tem uma salvação, muitas vezes quando a Bíblia fala salvação,
muitas vezes não está falando assim, eu ser salvo do inferno, eu individualmente. Está falando sobre uma libertação, sobre o que Deus vai fazer para produzir o que Ele sempre quis, que é formar um povo, que é trazer o seu reino para a terra. Então a salvação, tem uma salvação, não é outra salvação. Jesus morreu na cruz para nos salvar, essa salvação está feita. O que é a salvação preparada para se revelar no último tempo? É algo que Deus vai fazer de modo diferente, que Ele vai cumprir o desejo dele de preparar um povo purificado. Ele vai purificar a gente de tudo isso aqui. Gente, eu não sei se isso aqui afetou você, mas a gente tem que ver que tudo isso aqui está em nós. Se não tem uma coisa, tem outra, mas essas coisas estão arraigadas dentro de nós. Isso aqui não é os outros. Eu não estou falando sobre uma coisa absurda. Imagine que tem um lugar que tem uns ritos satânicos. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre nós. Estou falando sobre a igreja, estou falando sobre eu e você. Estou falando assim, esses deuses, essa idolatria moderna, ela está arraigada em nós. Então, ele fala aqui, Pedro fala assim, que pelo poder de Deus, nós vamos ser guardados para uma salvação preparada para se revelar no último tempo. Versículo 6, nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As provações, isso é um tema nessa carta de Pedro. As provações, e por que ele está falando sobre provações? Porque nessa época que ele escreveu, a igreja estava sendo perseguida mesmo, eles estavam passando por muitas provações. De acordo com o livro de Hebreus, os cristãos estavam perdendo casas, propriedades, eles estavam perdendo a vida, eles estavam sendo perseguidos de todas as formas. Eu repito novamente, eu não sei que tempo que nós estamos vivendo exatamente. Eu não sei se Deus vai nos dar um tempo de alento aqui no Brasil e no mundo inteiro, eu não sei. Não sei se nós vamos ter um tempo de alento, as coisas vão melhorar, vamos ter um governo mais honesto, vamos ter... perfeito, não espere, por favor, não espere, não coloque sua esperança em nenhum tipo de salvador da pátria que não vem. Ok, gente? Não esperem, nem com intervenção, nem sem intervenção, não espere nenhuma coisa assim, perfeita. Pode ser que melhore, nós oramos para isso, amém? É a nossa oração. Deus, toma conta das eleições, levante alguém que seja melhor do que isso que nós temos. Nós oramos para isso. Pode ser melhor. Mas nós precisamos nos preparar, e Pedro fala sobre isso também no capítulo 4, ele fala assim, armai-vos com esse pensamento de que o sofrimento, a tribulação, as provações são necessárias para nos purificar. Seria muito bom a gente pensar, Deus vai nos dar arrependimento verdadeiro, e eu vou me colocar diante de Deus. Isso é possível, não é impossível. E eu vou buscar a Deus, eu vou pedir, Deus, tire de mim o amor ao dinheiro, tire de mim essa idolatria materialista, tire de mim essa tendência de sensualidade, de cobiça, de desejar, tire de mim essa vontade de ser célebre, de guardar a minha reputação, tire de mim. Gente, nós estamos vivendo, eu não sei, gente, só o Espírito Santo pode nos mostrar, mas todos nós, gente, os líderes da igreja hoje, de vez em quando eu vejo, eu estive agora esses dias numa conferência, Deus movendo, mas eu vejo, é fácil ver nos outros, né? Deus tem que mostrar em mim mesmo, mas eu vi ali líderes maravilhosos usados por Deus, eu vi pessoas humildes, eu vi pessoas se arrependendo, mas eu vi a carne, eu vi gente que quer isso aqui, gente que quer domínio, gente que eu vejo, isso está dentro de nós, a liderança da igreja, nós como membros também, nós estamos com essa mistura dentro de nós. Seria possível Deus tirar isso sem perseguição, sem tribulação? Seria possível? Seria possível, teoricamente. Mas na experiência, na prática, Deus faz isso através da tribulação.
A igreja perseguida não tem esse tipo de problemas. Você pode, né, ouvir casos, assim, você pode conhecer. Claro que o potencial está dentro deles também, o potencial do erro. Mas a igreja que está sendo perseguida, eles não estão correndo atrás de posses, eles não estão correndo atrás de celebridade. Então ele fala, olha aqui, versículo 6, ele fala, vocês estão sendo contristados por várias provações. Versículo 7, essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ok? Então isso é um tema. Agora vai para capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento. O que é desse mesmo pensamento? Que nós também vamos sofrer como ele, né? E aí ele vai continuar, eu não tenho tempo para ler todo o contexto, e ele fala no versículo 7, já está próximo o fim de todas as coisas, sede sóbrios, vigiai em oração. E aí, descendo mais, ele vai falar sobre perseguição, versículo 12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Versículo 13, alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aí ele fala no versículo, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Nenhum de vós padeça como homicida. Versículo 16, entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse mesmo nome. Versículo 17, pois já é tempo. Gente, esse tempo chegou 2000 anos atrás. Imagina hoje. Já é tempo que começa o julgamento. Que julgamento? Que julgamento? Ou, presta atenção nessa ilustração que nós temos com Josias. Ou Josias tem que passar e tirar toda essa impureza, como nós vimos que ele está fazendo, ou se Josias não faz, qual que é a outra opção? Deus fazer. Mas quando Deus faz, vai ser uma mão meio pesada, né? Vai ser um negócio mais sério. Então, como ele fala em 1 Coríntios 11, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Então, Deus tem que julgar essas coisas em nós. Eu não estou falando dos outros. A gente pode apontar, a gente pode falar, mas tem uma igreja, que os caras que ficam na televisão, no rádio, que... Gente, vamos falar de nós, não vamos falar de outros. Essas coisas estão em nós. Deus precisa, nós precisamos que Deus trate com isso. E esse julgamento, aí ele completando o versículo, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem suas almas. Então ele está falando sobre perseguição. Nesse contexto aqui, ele está falando sobre perseguição. Então, resumindo, Deus pode nos dar mais tempo, mais alívio, Ele pode melhorar a economia, Ele pode melhorar a política, Ele pode. Mas vamos pensar, vamos nos preparar, porque um dia vai chegar isso. Eu só não sei se é agora. Mas um dia nós precisamos estar preparados. Tem muita gente pensando, se você tem fé, Deus te prospera. Se você não tem fé, é a mesma coisa de falar assim, você está doente, então é porque você não teve fé. Já viu essa palavra de consolação que se dá para as pessoas, né? Você está doente, é porque você não tem fé. Pode ser, eu acho que eu não tenho fé mesmo, né? Mas, sim, como que isso não ajuda. Eu estou com essas coisas na minha vida porque eu não tenho fé. Então Deus fala assim, não, eu tenho como te ajudar, eu tenho como te ajudar, né? Porque quando essas coisas vêm sobre nós,
não é? A gente começa a buscar Deus. Já viu isso acontecer? Assim, é impressionante, né? Começa a vir alguma tribulação na nossa vida, a gente começa a buscar Deus, né? Então, em algum momento, no Brasil e no mundo, virá um tempo difícil sobre toda a terra. Tem países que já estão passando por isso, né? Olha assim, o dia do juízo chegou na Síria. A Síria está passando pelo dia do juízo. Eles ganharam antes de todo mundo. Cristãos lá, dando a vida, morrendo, largando tudo, saindo. Cristãos e não cristãos, eles estão passando por essas coisas. Então, em algum momento, né, vai acontecer no mundo todo, não sei de que forma, eu não sei se vai acontecer simultaneamente. Então, se acontece alguma coisa no Brasil, nós vamos orar. Deus, tenha compaixão dos pobres, tenha compaixão daqueles que estão sofrendo mais com tudo isso que está acontecendo, mas vamos nos preparar, porque tempos difíceis virão. E isso é para nos purificar. Isso é para nos purificar. E Deus vai fazer uma obra. Eu fiquei com muita esperança vendo essa época de Josias, assim, Deus vai purificar, Ele vai tirar essas coisas. Gente, Ele desenterrou problemas de Salomão, de Jeroboão, Ele foi lá, Deus vai tirar. Nós estamos na igreja, nós estamos com séculos de desvio, de ideias erradas, e não é coisas exteriores que eu estou falando, não é, porque a igreja naquele tempo, não, assim, essas coisas interiores que precisam mudar, isso precisa mudar. Então, esse tempo de Josias me fala dessa esperança, que Deus vai levantar alguém. Eu não acho que vai ser uma pessoa, né? Deus vai levantar um ministério, Deus vai fazer de alguma forma, que vai levantar um ministério de Josias, que vai cavocar, que vai tirar as coisas erradas que estão em nós como igreja desde séculos passados, que Deus prometeu. Deus prometeu lá para Jeroboão, falou assim, você está fazendo isso, mas um dia eu vou levantar alguém para desfazer tudo isso que você está fazendo. E Deus vai fazer isso. Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Deus, queremos estar atentos, queremos estar na Tua presença, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós não queremos ser alarmistas, nós não queremos criar nenhum tipo de medo ou coisa assim que vai simplesmente nos levar a não viver com confiança em Ti, não é nada disso. Nós queremos realmente que o Senhor nos prepare para aquilo que vai acontecer e, acima de tudo, Senhor, se for possível, o que o Senhor puder fazer em nossas vidas, até sem a perseguição, sem a tribulação, se o Senhor puder fazer alguma coisa, se nosso coração estiver aberto para Ti, que o Senhor arranque, que nós possamos, como Josias, ir lá no fundo da nossa vida, da nossa família, aonde nós podemos, não com um espírito de crítica ou de agressão, nada disso, mas que nós tenhamos um espírito de arrependimento e falar assim, Deus, tira de mim, ó Deus, a ambição por poder, a cobiça por coisas materiais, ó Deus, o desejo de prazer, o desejo de fama, de exaltação, de status, tudo que impede, ó Deus, que nós ouçamos a Tua voz, que nós façamos aquilo que o Senhor quer, porque muitas vezes o Senhor quer algo que não vai ser popular, que não vai ser uma coisa que vai nos tornar populares entre os outros, ó Deus, mas que nós possamos ter o Teu coração, Senhor. Esse é o nosso desejo. Levanta, Senhor, levanta assembleias, levanta, Senhor, ó Deus, ajuntamentos, ó Deus, traz o espírito de súplicas sobre nós, traz o espírito de arrependimento, ó Deus, move sobre a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.